Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo César Cavalcante e eu vou conversar um pouco hoje com vocês sobre os desafios da transição para futuros sustentáveis. É um tema que, para mim, é bem importante, vem me acompanhando em toda a minha trajetória. Primeiro, eu queria me apresentar. Acho importante a gente se conhecer minimamente. Eu sou doutorando no programa de pesquisa da UFPE, em Design, e eu pesquiso sobre esse tema, sobre transições para futuros sustentáveis. Sou mestre pela UFPE também e tenho um MBA em Branding e Inovação. Tenho uma trajetória de mercado aí de mais de 10 anos, onde eu trabalhei com vários segmentos de mercado. Hoje eu atuo no mercado como designer de serviço, consultor de inovação, tendo participado de vários projetos de impacto positivo. E a conversa de hoje é através dessa perspectiva. É um tema muito abrangente. Esse tema de futuros sustentáveis é um tema que ele pode ser abordado de diversos prismas, né, e lugares. E vou trazer para vocês um pouco a perspectiva de um contexto de inovação e de um contexto mais conectado à visão do design para esse processo. Vale a pena ressaltar a todos que a visão do design é uma visão conectada à ideia de projeto, de estratégia, né, de visão de futuro e de processos para inovação. Então, primeiramente, falar de futuros. Né? Os futuros, eu até gosto de usar a palavra no plural, realmente. Né? Não é futuro, são futuros. Os futuros possíveis são inúmeros. Né? A gente tem diversas representações aí que nos acompanham ao longo da nossa história como humanidade do que é uma visão de futuro. Né? Esse foi um tema que nos incomodou e nos fez imaginar bastante coisas aqui. A gente pode ver representações de uma lógica de cidade, né? O que é uma cidade. As cidades estavam começando, as pessoas começavam a imaginar como vão ser as cidades. A lógica de um paradigma de vizinhança vertical. Talvez eu pensar aí no futuro onde eu transporte aquele ambiente das casas, né, para os prédios e como seria isso, né? Até os futuros um pouco mais distópicos, vamos dizer assim, né? E a gente tem em até filmes e games essa visão de um futuro um pouco mais caótico, comandado por corporações, mais escuro, né? Que essa ideia de você pensar em possíveis distopia é um ótimo exercício para a gente pensar em consequências também das ações que a gente faz hoje e os contextos que podem acontecer, né? As visões de futuro podem ser mais otimistas ou um pouco mais pessimistas, mas elas sempre nos acompanham, né? E quando a gente fala sobre sustentável, ou no caso aqui, sustentáveis, futuros sustentáveis, a gente vê um presente que não é tão feliz assim, né? A COP, né, que aconteceu durante todos esses anos, né, onde todo mundo se encontra, os pesquisadores políticos, né, para poder discutir os relatórios ambientais, os relatórios estratégicos políticos, as agendas, o que precisa ser feito, né? Isso vem falhando há muito tempo, né? A gente teve aqui no Brasil a assinatura do Protocolo de Kyoto na Rio 92, mas desde lá muita coisa não mudou e esses futuros que a gente está planejando, eles não estão conseguindo ser alcançados, né? Eles estão morrendo aí. Recentemente, o relatório do IPCC, né, foi alarmante, mais uma vez, né? A gente tem a possibilidade aí de, se agirmos hoje, limitar esse aumento de temperatura do planeta até 1,6 graus centígrados e a gente tem um tempo bem reduzido, né? Será que a gente vai conseguir limitar isso até 2100? Se a gente escolher um outro caminho, essa temperatura do planeta pode aumentar até 2,4 graus Celsius e até meio século até 4,4. E isso pode ser bem catastrófico, né? Então, esse relatório ele é bem alarmante nesse sentido. Ao mesmo tempo, não se vê muita ação contundente acontecendo sobre isso.
né? Então, esse é um ponto que nos faz imaginar um futuro não tão feliz assim. E esse futuro não tão feliz, ele não é tão futuro, né? Ele já foi futuro e, em parte, hoje ele é presente. A gente tem acompanhado, inclusive aqui em Pernambuco, onde eu falo com vocês, uma série de catástrofes naturais. Todo o Brasil aconteceu, aqui também aconteceu recentemente. E a gente tem visto uma série de evidências que esse aquecimento está trazendo para a gente, né? Desde questões do nível do mar aumentando muito mais rápido nesses últimos 3 anos. As décadas estão cada vez rompendo aí barreiras de recorde, né? A década mais quente, né? E a cobertura do gelo no Ártico no verão tem ficado cada vez menor, o oceano tem ficado, inclusive, mais ácido, deixando aí enfim, toda a fauna, né, passível de risco. E, recentemente, em Recife, aqui em Pernambuco, a gente teve uma das maiores catástrofes da história, né, que a gente pode lembrar, e morreu muita gente, morreu mais de 100 pessoas, e tudo isso não foi apenas um desastre, também é uma questão de falta de estratégia, falta de execução, mas também remonta uma ideia de que cada vez mais os recordes serão batidos e isso cada vez mais vai ser normal. E a gente sempre escuta que não dava para prever, porque foi uma coisa muito atípica e tal, mas tem sido atípico sempre, né? O normal agora é ser anormal. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ideia de desenvolvimento, né? Quando a gente fala de futuros, esse já foi um futuro, mais uma imagem de futuro que vem à cabeça da gente e que também foi pintada, né? Por artistas, por pessoas que estavam retratando a ideia de uma realidade e uma ideia de futuro. A ideia de desenvolvimento, com o surgimento industrial, ela rompeu um paradigma econômico feudal, né? Um paradigma econômico voltado para colheita, no modelo de sociedade extremamente marcado por servidão e outras questões que aqui não cabem, mas que as cidades e as indústrias, né, sobretudo a ideia de cidade industrial, né, conectada, aglomerada, e toda essa estética, né, de fábrica e de desenvolvimento colocada, ela foi a visão de futuro e de modernidade que nos acompanhou durante muito tempo, né? E nessa configuração, justamente de uma lógica de construção de uma indústria, é que surge o próprio design, que vai nos acompanhar um pouco aqui. Hoje eu vou falar bastante sobre essa perspectiva de uma forma um pouco mais ampla, mas o design sempre vai estar aqui no meu olhar, né, e nas minhas conexões. A ideia do design ela surge de uma ideia de pegar o que era produzido artesanalmente e manter esses significados com uma certa escala, uma certa lógica de forma-função, para permitir isso ser não só fabricado, mas também consumido numa ideia de cultura de consumo, né? Uma formação de cultura de consumo de massa, inclusive. E é a partir dessa construção de bens e de serviços que a gente começa a entender essa lógica do desenvolvimento, né? E essa lógica do desenvolvimento, que já foi um futuro ligado a uma lógica passada, né? A gente acaba tendo uma visão dessas consequências sobre esses futuros que foram pensados ou que não foram tão pensados assim, mas acabaram gerando consequências para isso, né? Então, alguns pesquisadores falam que a gente se encontra numa era chamada antropoceno. Nosso impacto como humanidade foi tão grande na Terra que isso já dá para dar um nome de uma era, né? E esse impacto ele foi enorme e muito conectado a uma visão de desenvolvimento que gerou consequências para a cidade, para as pessoas, para a economia, para o modo de viver, para as relações humanas, para a saúde das pessoas, para a nossa relação com a natureza.
e as marcas disso a gente está carregando até agora, né? E aí essa ideia de sustentabilidade, ela surge na perspectiva de equilíbrio, né? Como eu consigo equilibrar uma lógica sustentável onde a gente consiga alinhar desenvolvimento e um certo cuidado com não só com a natureza, porque a sustentabilidade ela vai além disso, a gente está falando de pilares econômicos, sociais, né? Mas uma organização que consiga dar conta de desenvolver de forma não tão agressiva para o meio, vamos assim dizer. E esses três pilares, né, eles vêm tentando ser alinhados para que a gente permita esse desenvolvimento acontecer, né? E essa é uma grande questão para essa nossa conversa de hoje, assim, porque será que é possível? Essa é uma pergunta constante. O próprio design, desde a década de 80, vem trabalhando na perspectiva da relação com a indústria, com as pessoas, com os bens de consumo, e vem se perguntando como ele pode ajudar, no sentido de projeto, a mitigar, entender, ajudar a conectar e equilibrar melhor as relações. A ONU, né, criou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? São vários. E ainda ressalta-se aqui a questão de que não estamos falando só de plantar árvores, no sentido inocente ou raso de uma visão de sustentabilidade. A gente está falando de erradicação de pobreza, de fome, de questão da fome, em relação à agricultura sustentável, que pode ser um aliado para isso, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, cidades mais sustentáveis, né? Indústria, inovação e infraestrutura, trabalho decente, crescimento econômico, energia limpa e acessível, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. São vários. São vários e desde que a ONU lançou isso, e eu acho que já faz mais de uns 10 anos, e a meta para isso é 2030, né? A gente tem visto muitos movimentos assim, de projetos de pesquisa, de indexadores de meta para organizações nesse sentido, mas mesmo com tudo isso, a gente tem tido ainda assim muita dificuldade em relação a como as coisas vêm funcionando, né? A gente tem visto durante os últimos anos ainda toda uma lógica de desenvolvimento que é muito questionável sobre como as coisas estão acontecendo, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista ambiental, né? Então, a questão dos aplicativos, do trabalho sendo esvaziado, veneno na comida, dificuldade para as pessoas acessarem comida, né? Essa redução do poder de consumo, da inflação, as grandes contradições sociais, urbanas, de quem não tem moradia e que precisa ficar dependendo de escolher entre um aluguel ou se vai comer, né? Ou basicamente trabalhar para poder ter uma subsistência, mesmo com alguns anos e alguns esforços para a gente ter aí objetivos, né, alinhados à sustentabilidade, a gente ainda vê que tem muito trabalho pela frente e que pouco tem surtido efeito em algumas populações, né, sobretudo o que mais precisa. E é muito curioso ver como esse efeito ele fica muito amplificado quando a gente pensa numa parada, né? O que aconteceu com o Covid-19 gerou um efeito muito maluco na vida de todo mundo, foi uma coisa horrorosa de vários pontos de vista, mas que trouxe uma consequência inesperada, no mínimo curiosa e que permite reflexões, né? A gente viu a partir do lockdown, né, a partir de uma ideia de restrições de circulação, né, restrições de contato, né, um grande efeito nos centros urbanos, assim, que foram diversos, assim. Acho que eu me lembro de questões de emissão
de CO2 terem diminuído, temperatura de lugares média terem diminuído, né? Mais coisas assim, mais emblemáticas, como despoluição momentânea, né? Pelo menos um impacto menor aí das águas de alguns rios na Itália, animais invadindo, né? Tomando conta de algumas ruas, e a gente fica pensando na força que a natureza tem para se regenerar, né? Então, a gente pensa como uma parada pode causar tanto efeito assim, né? Foi brusco, obviamente, não necessariamente é sustentável, no aspecto econômico, inclusive, mas isso gera uma reflexão. E eu pude ver muitos comentários do tipo, mas muita empresa vai quebrar, muita empresa está quebrando, as pessoas estão consumindo só o estritamente necessário e muita coisa vai quebrar. E aí eu me perguntei, ué, como assim? Como assim, se a gente consumir o estritamente necessário, o impacto de quebra é nesse nível, assim? Isso nos faz refletir, né, sobre que tipo de consumo que a gente está colocando em prática e que tipo de desenvolvimento que a gente está praticando também, né? E aí, nesse panorama todo de busca por um equilíbrio, e até alguns pesquisadores colocam, né, de um certo mito de sustentabilidade, porque talvez sustentabilidade não seja suficiente, a gente tem que regenerar, né? A tecnologia aparece como um grande ponto, né? Sempre foi. Na história da humanidade, a gente vai ver tecnologia, né? E tecnologia não só no sentido dos computadores, né? Mas sim técnicas que seguem lógicas, tecnologias de todos os jeitos. Mas, sem dúvida, a gente acaba se conectando muito às tecnologias que são quase espaciais, né? A imagem da ideia de ir para Marte, ela veio surgindo muito forte, não só de agora, mas muito agora com o avanço tecnológico em relação à navegação aeroespacial, né? E será que ela pode nos salvar? Será que vai haver uma solução mágica que, mesmo com os governos não se comprometendo, mesmo com tudo acontecendo nesse sentido, a gente vai conseguir não necessariamente precisar de passar por uma situação pior do que já estamos passando? E aí, talvez sim, a gente tem algumas esperanças, né? Tem diversas, assim, eu só trouxe aqui algumas, mas tem projetos de alimentação que utilizam cogumelos para fazer linguiça, todo um trabalho, inclusive, voltado para design de alimentação, pensando em aspecto, né, de você reduzir o consumo de carne. Carne essa que tem um impacto ambiental gigante, né, inclusive em água, né? Tem N estratégias de reutilização de material, desde orgânico até plástico, para a gente fazer com impressão 3D, produções de vários tipos de objetos e infraestruturas nesse sentido. A gente vê algumas iniciativas até aqui no Recife, conectadas à regeneração, inclusive, a partir de tratamento com planta, você conseguir regenerar certas vazões de água, rios, etc. e tal. E até algumas coisas que a gente fica bem esperançoso, como possíveis bactérias que possam desintegrar plástico de garrafa PET um tempo infinitamente menor do que o tempo que levaria para isso. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo é tão esperançoso assim. A gente também tem alguns medos, né? Quando a gente pensa em tecnologias como o carro elétrico, a gente pensa também que ainda é individual, ainda é para poucos, ainda gera trânsito, e a gente basicamente vai ter um trânsito elétrico, né? A gente vê iniciativas como aqueles robôs da Boston Dynamics, né, sendo utilizados para fins militares, para poder patrulhar algumas fronteiras, e todo um problema social enorme de imigração. A gente vê uma série de aplicativos que tem uma série de problemas relacionados a emprego, relacionados à renda, a poder, à transparência, a uma série de atitudes que têm um impacto social enorme, e tudo isso também tem a ver com sustentabilidade, né? Então, também temos medos. Então, como é que a gente pode fazer para lidar com tudo isso, né? A gente enxerga algumas possibilidades, assim.
Mas o viés de entender que tecnologia não é uma técnica que segue uma lógica e que a tecnologia humana também ela é muito avançada no sentido dos processos das pessoas, das ações, das atividades, e não só uma tecnologia computacional ou química que vai nos salvar. A gente acredita que tem como a gente também, como ser humano, ser uma ferramenta para aplicar algumas coisas em diversas escalas, né? E, e para mim isso está muito conectado com subjetividades. Não só para mim, na realidade, em primeira instância, para o Ailton Krenak, que é um filósofo indígena, foi político, é um pensador, tem livros excelentes, inclusive esse, Identidade Feminino, livro curto que dá para trazer uma provocação muito bacana para a gente. E o Ailton Krenak ele defende que a gente precisa ampliar nossa subjetividade. Uma das saídas para a gente, talvez, adiar o final do mundo, é a gente ampliar a subjetividade. E o que é isso, né? O Wellington fala muito sobre toda a crise que os povos originários aqui sofreram desde sempre e que o final do mundo deles já aconteceu várias vezes. E que talvez a gente esteja apenas muito espantado, né, com o que está acontecendo agora, mas que isso talvez para a Terra seja só uma pequena mudança que a gente vai passar. É uma perspectiva muito crítica e interessante e que me faz refletir muito, né? Mas o que é que ele quer falar quando está falando de ampliação de subjetividade? Ele está falando sobre nos abrir para novas possibilidades de maneiras de viver e se relacionar conosco, entre nós e com o que está ao nosso redor, né? A gente tem uma visão muito distante de natureza e humanidade que não deveria existir, que não faz sentido, né? A gente se distanciou ao ponto de entender apenas de recursos e como utilizá-los. Mas também tem a ver, ampliando subjetividade, de você pensar em outras maneiras de viver, né? E aí a gente pode pensar em coisas como pós-desenvolvimento, né? O Arthur Escobar é um pesquisador, antropólogo colombiano que pesquisa sobre design, economia, antropologia, desenvolvimento, povos, decolonialismo, né? Várias perspectivas futuros plurais, né? E aqui um grandíssimo resumo que o Arthur traz, né? Mas ele traz alguns conceitos bem interessantes. Um deles é o bem viver, né? Um conceito de, inclusive, muito conectado à ideia do que o Ailton traz, muito conectado à ideia dos povos originários, que de fato tem uma relação simbiótica com a natureza e não sustentável apenas, né? Então, a ideia de bem viver significa um equilíbrio entre natureza, humanidade e universo, do modo como a gente encara a vida, do modo como a gente lida com as nossas subjetividades, com o nosso modo de organização, nosso modo de viver, nosso modo de enxergar as coisas e como a gente integra tudo isso no sentido de pensar a vida. Talvez a gente, para ampliar nossa subjetividade, a gente precise abrir mão de alguns conceitos pré-prontos, talvez fabricados, e talvez vendidos para a gente como estilo de vida, né? E uma outra coisa que o Arthur traz também, que é um movimento que muitos economistas que estudam, que teorizam sobre, né, é essa ideia de degrowth, que é uma desaceleração. E esse degrowth, ele não é só uma desaceleração no sentido de, vamos ser menos produtivos, vamos voltar para as cavernas, vamos todo mundo para a aldeia indígena. Não é isso. Aqui tem a ver com a gente entender um desenvolvimento contínuo, um passo um pouco mais lento, ou muito mais lento, dependendo do que seja, onde a gente tenha o foco em outras coisas, inclusive o bem viver, e não apenas, por exemplo, uma ideia de escala e lucro desenfreada e sem pensar em consequências. E até algumas brincadeiras surgem, né, sobre o próprio Covid, né, aquela coisa da achatar a curva. Se a gente não conseguir achatar a curva, talvez seja muito pior. Achatando a curva, a gente consegue ter mais longevidade. A ideia do The Growth é continuar a ser produtivo, é continuar caminhando num passo um pouco mais lento, mas continuamente buscando o desenvolvimento e a evolução, né?
Outras coisas que podem nos ajudar a ampliar nossa subjetividade são coisas que estão ligadas a uma economia circular, ligadas a um design circular, que tem a ver com a gente olhar para a própria natureza e entender como ela funciona, né? E a gente faz isso em relação a processos industriais, processos de fabricação, processos de serviço, onde a gente pensa em artefatos, em coisas construídas que a gente pode reutilizar, remanufaturar, reciclar, né, consertar. Na Holanda, a gente vê muitos movimentos e nas escolas ensinando como você fazer um reparo, pequenos reparos para eletrodomésticos, por exemplo, fones de ouvido e coisas assim que você, ao invés de descartar para comprar outro, você aprende a consertar e de repente você pode ter aí uma meia-vida, uma longevidade, melhor dizendo, bem maior para aquele produto, né? E toda uma economia gira em torno disso, toda uma série de serviços permitem isso acontecer em oficinas, em final de semana, em coffee shop, uma ideia de você tomar um café também, e participar com o seu filho, com a família, e fazer alguma coisa disso aí. Tem um pensador, ou melhor, um historiador e também um pensador, chamado Rafael Cardoso, muito importante para o design. E Rafael Cardoso, no seu livro Design para o Mundo Complexo, ele coloca que a gente, mais do que reciclar, deveria ressignificar os objetos. E isso tem muito a ver com a gente pegar uma coisa e colocar ela em outra categoria. Um vaso sanitário meio quebrado, ele pode virar um belo arranjo de flores. Só um exemplo de como isso pode acontecer de forma mais pontual, mas também de forma mais com escala, né? Pode também ser feito a partir dessa parceria, dessa conexão com a indústria que também tem responsabilidade por aquilo que ela produz, né? Outros pontos que também podem nos ajudar a pensar nisso é a economia distribuída, né? O conceito de Jonathan, que traz a ideia de descentralizar essa lógica de produção e de criação de valor e distribuí-la. Não só descentralizar, mas também distribuí-la. Onde cada um desses pontinhos ele pode ser produtor e consumidor ao mesmo tempo. Isso tem muito a ver com a tecnologia avançando, que permite nos fazer isso, tecnologia da computação, inclusive, que nos permite nos conectarmos em rede, mas também produzir em rede e consumir em rede. A ideia do global, de você ser global e ser local ao mesmo tempo. E trabalhar e ativar essa rede conforme necessidade. E a gente viu muita dificuldade, inclusive, no pós-Covid ou durante o Covid, da produção mundial dependendo muito da China, inclusive. E como isso impactou, né, preço, insumo e uma série de coisas. E isso daqui de economia distribuída vai muito além só de uma economia tradicional. A gente está falando de economia criativa, a gente está falando do que movimenta hoje boa parte do nosso PIB, que são os serviços, né? Então, tem muita oportunidade aqui para repensar, né? E, inclusive, ainda conectado a essa ideia de redes, né? E conectado à ideia do Arthur Escobar, né? De um futuro mais plural, de pluriversos de futuro, né? Onde a gente não só tem uma perspectiva única, e sim a gente cria perspectivas e considera diferenças, e não como todo mundo como igual. A gente traz a ideia da autonomia e inovação social, que também é muito presente no trabalho do Arthur, e muito presente no trabalho do Ezio Manzini, outro pesquisador muito importante no design, que trabalha com inovação social. E essa ideia de autonomia é a ideia justamente do que ele chama de SLOC, né? Small, Open, Local and Connected, e pequenas coisas que conseguem atender demandas bem específicas, de forma aberta, distribuída, compartilhando ideias, tecnologias, oportunidades, onde todos ganham, que podem atuar tanto no local, mas que também podem juntos atuar no global, e que estão conectadas, compartilhando recursos e desenvolvendo soluções. Isso tem muita chance de mudar as coisas. E ele defende isso no seu livro, Design onde todo mundo pode ser design, pode fazer design. E um exemplo muito forte disso é o movimento social do MTST, que é um movimento legalista que traz uma ideia de direito à moradia, mas ligado a isso, direito à alimentação, a trabalho, uma série de coisas,
e que tem trabalhado usando, inclusive, essas lógicas para criar cozinhas solidárias por todo o país, onde, a partir de colaboração, alimentam muita gente, e também plataformas digitais como Contrato Quem Luta, que conecta trabalhadores com quem precisa contratar esses trabalhadores, para além de algumas companhias grandes que vão reter aí parte desse dinheiro, que vão ter seus interesses particulares, né? E não necessariamente plurais nem sociais, né? E nessa perspectiva que até já comentei, né, de regeneração, a gente vê que não é suficiente apenas ser sustentável. A gente precisa ser regenerativo, né? A gente precisa ser é, construir coisas que nos ajudem a bater aquela meta da descarbonização, mas que ajudem a corrigir coisas, né? Não só no sentido ambiental, mas também no social e no econômico. Então, os projetos eles precisam ser emancipadores, as iniciativas elas têm que ser, na natureza, reparadoras, né? Ou pelo menos não atrapalhar que a natureza mesma ela consiga fazer isso, para a gente conseguir chegar em algum lugar. Isso está escrito no livro de culturas regenerativas do Bambual, e é um material bem interessante sobre projetos de regeneração. E muito tem se falado no design e na inovação sobre esse tipo de projeto, né? Volto a dizer, ele pode ser mais conectado a um pilar mais social, a um pilar mais econômico, ou a um pilar da natureza, né? Um exemplo aqui que tenta alinhar um pouco isso, ainda não chega a ser tão regenerativo assim, talvez tenha até sido devido ao impacto que uma rodovia pode causar, mas uma rodovia fazer a passagem para animais conectarem de um lado para o outro dessa rodovia. Isso aqui é um projeto que permitiu espécies como o mico-leão dourado poder se reproduzir, né, e se movimentar. E isso tem muito a ver com quebrar essa perspectiva do antropoceno cada vez mais, e que no design a gente utiliza muito a ideia de design centrado no ser humano, né? E começa a centrar esse design, esse projeto, porque uma ponte é um projeto de engenharia, mas que o design está ali envolvido, pode estar envolvido, no sentido mais macro, de estratégia, né? E a gente pode pensar em outras funções para as coisas que a gente constrói para a gente. E até chegar no nível de pensar que não necessariamente a função principal da coisa vai ser nos atender, né? Por que tem que ser assim? Porque se atende outras espécies não humanas, também podem nos atender no sentido ecossistêmico, né? Então, é importante a gente sempre lembrar que os futuros são visões políticas. Quando a gente cria futuros, a gente está criando uma visão do mundo que está sendo perpetuada, sendo cristalizada. Obviamente, não é todo mundo que pode nem pensar, nem pagar, nem financiar a criação de futuros. E por isso que a gente tem a função de questionar, diversificar e empoderar com autonomia para que a gente tenha futuros um pouco mais plurais, né? No seriado Code Bias, onde a gente consegue ver racismo do algoritmo, né? Onde muitos corpos negros eles não são identificados por sistemas. Isso aconteceu, inclusive, no Twitter, onde o corte da foto automaticamente, quando você postava, ele desconsiderava rostos de negros. Mas não só isso está em vários lugares, está em várias coisas simples, como, às vezes, a falta de um band-aid de uma cor específica, na cor de pele, que não tem cor de pele, cor de pele são várias cores, mas também na tecnologia, especificamente digital, as coisas dos sistemas e tudo mais também. Então, não pode esquecer que futuros são visões políticas e a gente precisa escolher que tipos de visões a gente quer perpetuar ou questionar, né? E os desafios são muitos, gente, porque quando a gente pensa numa ideia de mudança, a gente tem, e aqui eu vou utilizar o Giels, que é um pesquisador holandês sobre difusão de inovação, e ele coloca as 3 camadas de difusão, né? Ele coloca lá em cima o landscape, uma ideia de panorama, talvez, o regime que está no meio, que está regulando ali as coisas, tá? E o nicho. O landscape são coisas assim, muito grandes, assim, né? Acontecimentos naturais, questões muito incrustadas na sociedade, que já viraram um certo padrão muito grande, né? Um certo panorama. E as coisas de regime,
estão no meio aí, onde estão as organizações, as leis, as questões também culturais, em alguma medida, né? E alguns nichos, que são subgrupos, lugares menores, comunidades, certos contextos, ali, certas bolhas, né? E, normalmente, para uma inovação ser difundida, ela precisa sair do seu nicho e ela influenciar, fazer o scale-up para o regime, até talvez o ponto de chegar a uma ideia de landscape, ser uma nova realidade, assim, né? Mas, sobretudo, alcançar o regime, e muitas não sequer chegam até aí. É muito comum, e aí por isso talvez a gente, quando vê aquelas ODS da ONU, e vê tanta gente que a gente conhece, talvez implantando, fazendo alguma coisa, talvez isso esteja muito ainda no nicho. E a gente precisa ter projetos e ter estratégias e ter maneiras de fazer com que isso saia de certas bolhas e alcance mais pessoas. E esse é o grande desafio que a gente tem. E para isso, a gente tem que atuar como dá para a gente atuar. O problema é grande, a gente não pode simplesmente achar que é culpa toda nossa, como indivíduo. Como eu falei, tem várias estruturas e a gente precisa entender como é que a gente pode atuar, seja na comunidade, seja participando de movimentos sociais, como ONGs, ou como outras frentes de movimentos sociais, como o próprio MTST, né? As empresas que têm uma grande influência sobre impacto em consumo, impacto em funcionamento das coisas, podem financiar projetos. O governo, que está no landscape, que está ali entre o landscape e o regime, muitas vezes colocando leis, colocando questões que, se ele determinar, vai acontecer, aquela coisa de vai mudar o padrão da tomada, vai acontecer. A gente tem que cobrar, a gente tem que dialogar, né? E a pesquisa de desenvolvimento, né, que vai alimentar, embasar e questionar e criticar e inspirar tudo isso. O que a gente não pode ficar pensando é que eu vou desligar meu chuveiro aqui e vai resolver, vou fazer a minha parte. O impacto do nosso banho é de 10% no impacto da água como tudo que é utilizado. Não é suficiente. Não é suficiente mesmo, né? Então, acho que é importante a gente se conscientizar, é importante a gente ter hábitos saudáveis e trabalhar isso no nosso dia a dia, no nosso entorno, mas é importante a gente entender como a gente pode impactar mais, né? Seja através de qualquer um desses caminhos daqui, né? Também um outro ponto fundamental para a gente poder pensar nesse contexto é pensar em transições. Também é uma disciplina que está super em alta há mais de 10 anos no design, que é o design de transição, né, que é uma lógica que nem vem só do design, vem do campo da estratégia como um todo, que é uma lógica de você pensar que você não pode simplesmente sair do ponto A para um ponto Z, né? Você precisa ter pontos intermediários. E isso pode ser projetado, isso pode ser desenhado, projetado. Então, para poder fazer uma transição, eu preciso mapear e envolver os atores todos que estão ali ao redor. Problemas e desafios complexos, eles não dependem só do indivíduo, não dependem só de uma empresa, ele depende do ambiente regulatório, ele depende de interesses políticos, ele depende de questões tecnológicas, ele depende das pessoas, ele depende de conseguir, mesmo no nicho, aplicar ali alguma coisa para aquilo ganhar força e conseguir ser replicado. Então, tudo isso é super importante para a gente conseguir saber onde a gente quer chegar, buscar certas visões de futuro, explorar essa visão de futuro onde a gente quer chegar, futuros preferencialmente mais plurais e mais diversos e sustentáveis, né? Mas também entender como esses atores juntos podem ver esse futuro e que coisas em comum a gente pode pactuar para definir uma agenda de projetos. Uma agenda de projetos que sempre vai mudar e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo. Projetos de antecipação desses futuros. Aqui eu ilustro a ideia de Amsterdã, que, como toda cidade, caiu no conto de desenvolvimento e carro, tudo para carro, e que conseguiu fazer uma transição para um foco maior na bicicleta e no pedestre. Mas isso não foi uma coisa rápida, nem foi uma coisa fácil, né? Provavelmente muita gente morreu, provavelmente muita briga aconteceu, muito projeto aconteceu e muita coisa teve que ser possível por isso acontecer. Mas para poder a gente pegar todo esse olhar para, inclusive, para fora do país, para metodologias novas, para coisas novas, e a gente pensar como é que faz aqui,
é importante também a gente considerar a nossa perspectiva, entender o nosso contexto, né? Essa aqui é uma ilustração da América Invertida, de Joaquim Torres de Garcia, e muito se fala na academia, inclusive, sobre uma perspectiva decolonial, uma perspectiva onde a gente importe menos modelos prontos, isso não é nada plural, modelos pré-fabricados industriais, praticamente, e a gente apenas aplica aqui sem pensar. A gente precisa olhar para os modelos, se inspirar, fazer melhor para a gente, né? Então, essa é uma grande perspectiva do jeito de trabalhar, inclusive. Isso pode estar no método como você lidera a sua empresa, no modo como você vai colocar o seu projeto, nas tecnologias envolvidas, nas suas metas, nas suas métricas. Todo esse olhar importado, ele tem viés também. E a gente precisa criar o nosso e entender, desconstruir e construir do nosso jeito. Né? O Fred Van Amstel, que é um professor de design lá da UFTPR, Paraná, ele tem desenvolvido, junto com outros pesquisadores, a ideia de prospectar presente, não só olhar para o futuro, naquela ideia de transição, que inclusive é uma corrente americana que desenvolve isso. E no prospectar presentes, a gente vai olhar para futuros, vai olhar para o que é impensável, impossível, improvável, e a gente vai olhar para possibilidades mais de curto prazo de modificações. Como é que a gente torna esse impossível possível com as nossas condições? A gente tem fome amanhã, a gente tem problemas amanhã. Não dá para só fazer uma agenda e querer colocar todo mundo para conversar e resolver. E resolver no longo prazo, né? A gente precisa fazer isso para ontem. Então, como é que a gente faz isso? Né? Talvez olhando para tudo isso, mas traduzindo isso para o que é possível fazer amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã também, mas tendo uma perspectiva de futuro. Né? Então, para fazer isso, também temos que ter um cuidado muito grande com que tipo de projeto, que tipo de iniciativa a gente está colocando no mundo. Tanto no sentido de, será que as pessoas vão aderir? Será que aquilo vai sair do nicho e vai para um outro lugar? Né? O app Justo é um app criado por uma certa legião aí de programadores e entregadores para fugir um pouco das tarifas e das práticas do iFood, etc. Muito legal, permite todo um fair trade, permite todo um equilíbrio aí, mas será que o Justo ele vai conseguir escalar? Ele vai conseguir alcançar pessoas? A gente precisa antecipar, inclusive, barreiras, preconceitos, mitos, coisas que podem atrapalhar o Justo ir para frente. Mas também entender e antecipar consequências, né? Consequências como 1980, um carro ele tinha um tamanho X e em 2022 ele tem um tamanho Y, e qual o impacto que isso causa numa estrada? Né? Estou colocando aqui um exemplo material, mas poderia ser qualquer outro exemplo de um modelo de negócio, por exemplo. Será que essa economia de plataforma, onde todo mundo é empreendedor, aspas, e tem menos direitos trabalhistas, até que ponto ela vai ser boa? São coisas para refletir. E coisas para quando a gente coloca iniciativas e projetos e ideias no mundo, a gente antever consequências e barreiras. Mas, sobretudo, fomentar o ecossistema. Né? Aqui eu trago o exemplo do Recife, que, numa articulação de muito tempo, com o ONG, com o Amiciclo, com o protesto, com eventos, com coisas educativas, com a prefeitura começando a dialogar, começando a pensar na ciclofaixa ciclofaixa removível, ciclofaixa que é de final de semana, né, que ela vai ali criando um hábito, criando uma coisa, mas não está ainda fazendo, não tinha feito até então uma ciclovia de fato, e recentemente fez a sua ciclovia, né, depois de tantas pressões, interesses negociados e coisas que tiveram que mudar para começar a acontecer isso. E até recentemente colocou para funcionamento aí pequenas estações de reparo, etc. E tal. Fomentar o ecossistema é fomentar o debate, fomentar as redes, fomentar as conexões e favorecer que as coisas aconteçam e mudem. Então, olhar para o ecossistema dos problemas também é um jeito da gente interagir com tudo isso e criar futuros mais sustentáveis, mais escaláveis, mais autônomos, mais plurais. Se a gente não quiser que Marte talvez venha para a Terra, no sentido das condições climáticas, ambientais, sociais e tudo mais,
talvez a gente precise construir mais pontes para que nem a gente precise ir para Marte, nem Marte precise vir para cá. Obrigado, ficam meus contatos. Até breve.